Hoje nós vamos conversar sobre radiciação. Mas o que é radiciação? É a operação inversa da potenciação. Com ela, você pode calcular raízes quadradas, cúbicas e outras sem o uso de máquina. Usa-se para o cálculo de raízes exatas e de raízes aproximadas. Aparece em cálculos de áreas, volumes e distâncias. Muito útil em trigonometria, geometria, equações exponenciais e progressões, que são assuntos que você encontra lá no ensino médio. Identificando as partes, temos aqui a raiz cúbica de 5 ao quadrado. O símbolo, que parece um Vzinho repuxado, é o sinal do radical. O número 3, aqui no nosso exemplo, aquele que fica ali fora, é o índice do radical. O número 5 ao quadrado, que a gente sabe que é uma potência, é chamado radicando, pois está dentro do sinal do radical. É possível calcular a raiz indicada. Transformando raiz em potência, temos aqui a raiz cúbica de 5 ao quadrado, foi escrita como 5 elevado a 2/3. Mas o que nós fizemos? Escrevemos o radicando e o radicando era 5 ao quadrado. Eu escrevi 5 ao quadrado e na parte de baixo do expoente, que era o 2 ali, colocamos o índice do radical, que é aquele 3 que estava ali fora. A raiz quadrada de 3 foi escrita então como 3 elevado a 1/2. Se não aparece o índice, é raiz quadrada, então o índice é 2. Quando o índice é 2, raiz quadrada, a gente não escreve esse 2 ali fora. Se não aparece expoente no 3, que está aqui dentro, o radicando, o grandão, sabemos que o expoente é 1. Então, eu escrevi 3 elevado a 1 sobre o índice, que é 2. Radicais semelhantes, quando eles possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. A raiz cúbica de 5 ao quadrado e a raiz cúbica de 5 à quarta não são semelhantes, porque os índices são os mesmos, mas os radicandos são diferentes. Um é 5 ao quadrado e o outro é 5 à quarta, são números bem diferentes. A raiz cúbica de 5 ao quadrado e 3 vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado são semelhantes, porque os índices são os mesmos, os radicandos são os mesmos. O número que vem antes da raiz, que é chamado coeficiente, que no nosso exemplo aqui é esse 3 grandão, que ficou 3 raiz cúbica de 5 ao quadrado, esse 3 grandão não é importante para determinar a semelhança, apenas os índices e os radicandos, que têm que ser os mesmos. Operações com radicais semelhantes. Adição e subtração. Opere com os números de fora, que são os coeficientes, e mantenha o radical semelhante. Exemplo para você, 2 raiz de 3 menos 5 raiz de 3. Deixa o raiz de 3 quieto, faz 2 menos 5 dá menos 3 e temos aí menos 3 raiz de 3. 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 é igual a 2 mais 5, 7. E deixa o raiz de 3 quieto, então ficou 7 raiz de 3. Só é possível fazer a adição ou a subtração se os radicais forem semelhantes. Se não forem semelhantes, esquece a adição e subtração com radicais. Multiplicação. Multiplique os coeficientes entre si e os radicandos entre si, aqui para radicais semelhantes. 3 raiz de 5 vezes menos 2 raiz de 5. Fiz os radicandos, ou melhor, fiz os coeficientes entre si, 3 vezes menos 2 deu menos 6, e fiz os radicandos entre si, 5 vezes 5, 25. Ficou menos 6 raiz de 25, raiz de 25 é 5, então eu tenho menos 6 vezes 5, que dá menos 30. A multiplicação pode ser feita mesmo para radicais não semelhantes, desde que o índice seja o mesmo. Como exemplo, 3 raiz de 5 vezes menos 2 raiz de 3. Temos aqui duas raízes quadradas, o índice é o mesmo, tanto para o raiz de 5 quanto para o raiz de 3, o índice é 2. Então, basta fazer 3 vezes 2, 3 vezes menos 2, deu menos 6, quer dizer, multiplica os radicandos, aliás,
multiplica os coeficientes, um monte de nome estranho, né? Mas é isso, multiplica os de fora, os coeficientes, e multiplica agora sim os radicandos, que são os caras que ficam dentro. Então, fez 5 vezes 3, 15. E ficou menos 6 raiz de 15. Como 15 não tem raiz exata, não dá para a gente fazer uma jogada aqui, deixou menos 6 raiz de 15. Ainda em operações com radicais semelhantes, temos a divisão. Divida os coeficientes entre si e os radicandos entre si. O procedimento é semelhante ao que foi feito na multiplicação. Como exemplo, 9 raiz quadrada de 6 sobre 3 raiz de 6. Ora, 9 dividido por 3 dá 3. Raiz de 6 dividido por raiz de 6, eu poderia fazer 6 dividido por 6, dá raiz de 1 é 1, e eu não perco tempo escrevendo 1. Ou você pode pensar, cortou aí a raiz de 6 em cima e embaixo, sobrou só o 3. A operação pode ser realizada para radicais não semelhantes, desde que também os índices sejam iguais. Aqui, 9 raiz de 6 dividido por 3 raiz de 2. Eu fiz 9 dividido por 3, deu 3. Como ambas são raízes quadradas, mesmo índice, eu fiz 6 dividido por 2, deu 3. Então, temos 3 raiz de 3. E quando não são semelhantes, o que a gente vai fazer? É possível fazer com que dois radicais tenham pelo menos o mesmo índice, algo muito útil na multiplicação e na divisão. Quer dizer, quando não são semelhantes, você tenta fazer eles ficarem semelhantes. Pelo menos você vai mexer no índice. Você vai trabalhar com os índices, não esqueça disso. 2 raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 5 raiz quarta de 2 ao cubo é igual a... Vê que eu deixei aqui o 2. E aí, o que foi que a gente fez? Você vai pegar aí os índices, são 3 e 4, né? Multiplica 3 e 4, vai dar 12. Esse vai ser o novo índice para as duas raízes. Tranquilo? Os números de fora, os coeficientes, você não vai mexer. Deixou o 2 grandão aqui fora, deixou o 5 grandão aqui fora, deixa quieto. Faz os sinais do radical, tanto para um quanto para outro, tranquilo. E troca aí esse 3 e esse 4 pelo 12 nos novos radicais. Está aqui. Agora o índice novo é 12. Como é que a gente vai fazer agora para mexer nos radicandos? Deixa aí o 3 e o 2 aí dentro da raiz. Ó. Escreve de novo o 3 e o 2. Beleza, escrevi. Agora, se tu olhar para a primeira raiz aí, que era 2 raiz cúbica de 3 ao quadrado, virou 2 raiz de índice 12 de 3. Como é que apareceu esse 8? Seguinte, esse 4zinho, que é o índice dessa segunda raiz aqui, do 5 raiz quarta de 2 ao cubo. Essa raiz quarta aqui, ó, esse índice 4, ele multiplicou tanto o índice 3 da outra raiz, quanto o expoente 2 desse radicando 3. Então, ficou 4 vezes 3, 12 no índice. 4 vezes 2, aí ficou o 8 aqui no expoente do 3. A gente fez a mesma coisa para o 5 raiz quarta de 2 ao cubo. A gente pegou o índice 3 lá da outra raiz, o índice da raiz cúbica, e fez 3 vezes o índice 4, deu 12, está aqui o 12 no 5 raiz 12, não, muito esquisito, né? Raiz de índice 12 de 2. Como é que esse 9 apareceu? De novo, o índicezinho 3, que multiplicou o 4 para virar 12, ele vai multiplicar de novo. O índicezinho 3 vai multiplicar esse 3 que está dentro ali no 2 ao cubo. 3 vezes 3, 9. Aí eu tenho 2 raiz de índice 12 de 3 à oitava vezes 5 raiz de índice 12 de 2 à nona, ou raiz 12ª, né, como queira. Por fim, a gente pode fazer o seguinte, nós vamos multiplicar os coeficientes, 2 vezes 5, 10, e como os índices são os mesmos, eu mantenho aqui a raiz 12ª e posso multiplicar os radicandos, 3 à oitava vezes 2 à nona. Eu não abri essa potência aí porque dá números monstruosos e não é o que a gente quer trabalhar aqui, só quer que você saiba como é que faz para operar. Mas você nem sempre vai precisar usar essa artimanha, felizmente, porque você já viu que dá um pouquinho de trabalho, tem que treinar um pouco aí para fazer esse troca-troca de índice e expoente dos radicandos. Calculando raízes quadradas. Raiz quadrada é o valor que, multiplicado por si mesmo, é igual ao radicando.
como a raiz quadrada de 25, que dá 5. Por que dá 5? Pois 5 vezes 5 dá 25. Quer dizer, eu pego esse valor, multiplico por ele mesmo e eu vou encontrar o cara que está dentro da raiz. A raiz de 196 é 14. Por quê? Porque 14 vezes 14 dá 196, que é o cara que está dentro da raiz, é o radicando. Raiz de 75 não dá exato. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar abrir esse cara numa multiplicação de pelo menos outros dois números, de tal modo que um deles tenha raiz exata, pelo menos um deles. Se forem os dois, melhor ainda, tinha raiz exata desde o começo. Mas se você não conseguir, pelo menos um deles tem que ter raiz exata. Então, 75 virou 25 vezes 3. Há outras combinações, mas você pega aquela que for tiver o maior número possível. Então, peguei 25 vezes 3. Raiz de 25 é 5, então ele saiu 5. 3 não tem raiz exata, ficou preso. Então, acabou 5 raiz de 3. A raiz de 200 tem muitas combinações, muitas multiplicações que dão 200. Então, eu vou escolher aquela em que aparece o maior número com raiz exata possível, que é o 100 vezes 2. O 100 tem raiz exata, é 10, então sai lá o 10. O 2 não tem, ficou preso, então raiz de 200 é 10 raiz de 2. A raiz de 13 é aproximadamente, esse igual com tracinho quer dizer aproximadamente igual a 3,6 por falta. Aqui a gente usou tentativas, a gente começou aqui, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16. Então a raiz está entre 3 e 4. Aí foi fazendo 3,1, 3,2, 3,3 e multiplicando um pelo outro. 3,2 vezes 3,2, faltou muito. 3,7 vezes 3,7, passou demais do 13. 3,6, 3,6, chegou bem perto. Então, para a gente não usar um monte de casas decimais, deixei só uma, 3,6 por falta. É assim que você faz, usando tentativas. Um exemplo de uso. Em certa região da cidade, o metro quadrado de terreno custa R$ 50. Valéria precisa adquirir um terreno cuja largura seja igual ao comprimento, portanto, o terreno é quadrado. Ela dispõe de R$ 250 mil. Quanto mede o lado do terreno que pode ser adquirido com toda essa quantia? Ela quer gastar tudo, né? Comprar o maior terreno possível. Vamos ver se a gente consegue resolver e como é que faz para resolver. Resolvendo, basta pegar os 250 mil e dividir pelos 50 reais. Isso vai dar 5 mil metros quadrados. Para calcular o lado de um terreno quadrado, basta saber a raiz quadrada da área. É aí que entra a raiz quadrada. A raiz quadrada de 5 mil é a raiz de 50 vezes 100. 100 tem raiz exata, saiu é 10, ficou 10 raiz de 50. Só que o 50 dá para fazer uma macumbinha com ele também. Então ficou 10 raiz de 50 é 25 vezes 2. 25 tem raiz exata, que é o 5, então sai o 5. Ficou 10 vezes 5, raiz de 2. 10 vezes 5 dá 50, 50 raiz de 2. Por tentativas eu posso encontrar a raiz de 2, que é 1,4. Então, fazendo 50 vezes 1,4, isso nos leva a 70 metros de lado. O 1,4 foi obtido por tentativas. Para raízes cúbicas, muito usadas para cálculos que envolvem volumes de sólidos. Raiz cúbica de 8, por exemplo, é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. A raiz cúbica de 64 é 4, pois 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. E aqui um exemplo de aplicação para você. Qual a aresta de uma caixa cúbica cujo volume é 729 metros cúbicos? Ora, para saber o volume, basta você tirar a raiz cúbica, ou melhor, para saber a aresta, né? Basta tirar a raiz cúbica do volume. Raiz cúbica de 729 é 9, porque 9 vezes 9 vezes 9 dá 729. Então, o lado dessa caixa aí, a caixa imensa, para falar a verdade, é 9 metros e aí acabou a história. Lembre, se falar em área, use raiz quadrada e você descobre o tamanho do lado. Se falar em volume, use raiz cúbica e você descobre o tamanho do lado, que será chamado de aresta. Se não tiver na calculadora, use as técnicas apresentadas aqui. O que aprendemos hoje?
aprendemos que a radiciação é a operação inversa da potenciação, nós aprendemos também, quase que não sai, aprendemos o que é índice, radical e radicando. Aprendemos como transformar raiz em potência e aprendemos o que são radicais semelhantes. Também como fazer adições, subtrações, multiplicações e divisões com radicais. E também como calcular raízes quadradas e raízes cúbicas. Para aprender mais, acesse o blog convermate.blogspot.com.br e também a nossa página no Facebook, Conversas Matemáticas. Estou torcendo por você. Bons estudos, sucesso!